Esse vai ser um tema bem difícil, mas alguém tem que falar. Bem, pelo título desse vídeo, você já consegue entender qual que é a minha opinião a respeito desse tema. Mas, caso não tenha ficado claro, pode ficar tranquilo que eu vou explicar. Eu sou totalmente contra crianças transicionarem. E acho que qualquer adulto com o mínimo de bom senso também. Não é de hoje que a comunidade trans e seus ativistas levantam essa pauta de ai, crianças trans existem, ai, apoiem crianças trans. Porém, esse assunto vem ganhando cada vez mais destaque aqui no Brasil. E parece que a sociedade entrou num estado de delírio coletivo, onde os adultos foram de crianças são inocentes, crianças precisam ser protegidas, para discursos como vamos transicionar a criança, deixa a criança vestir e viver do gênero que ela quer viver. E acho que o maior exemplo disso aconteceu na parada LGBT. Oh, meu Deus. As lésbicas, os gays, os bissexuais, mais uma vez sendo colocados no meio disso, que ele não tem nada a ver, mas ok. Aconteceu durante a parada LGBT de São Paulo, desse ano, 2023. Teve um bloco chamado Crianças Trans Existem. E eu não sei se vocês já viram ou já foram numa parada LGBT, mas eu com certeza diria que não é lugar para uma criança. Mas o que me choca completamente nessa questão desse bloco é o fato de que ele foi organizado por uma ONG, cujo a presidente dessa ONG é mãe de uma criança trans de 8 anos que transicionou quando tinha 4 anos. Isso mesmo, você não me ouviu errado. Criança trans de 4 anos. Eu não sei se vocês têm contato com criança ou não tem, mas aos 4 anos a criança está aprendendo a ler. A criança está começando a fazer algumas perguntas. A criança acredita em Papai Noel. A criança come terra, sabão em pó, se você não ficar de olho nela ali toda hora, regrando para que ela não faça uma besteira. E criança de 4 anos fazer transição? Ai, olha, esses tópicos me deixam muito reacionário. Não tem como, é sério. Mas, né, já que a sociedade parece ter perdido completamente a noção, vamos aqui citar alguns pontos do porquê crianças não devem fazer transição. Ponto número 1. Crianças, especificamente as crianças com menor idade, são inocentes. Ou seja, elas não têm um grande discernimento do que é o mundo. Elas ainda estão ali em processo de conhecimento e entendimento básico do que é a sociedade. A criança tem ali como base o ciclo social que ela vive em casa. E se você tem contato com crianças, você sabe que elas são curiosas por natureza. Elas perguntam, elas questionam, inclusive perguntam bastante. E elas não têm um grande conhecimento. Então, muitas das vezes, as crianças, se você der ali uma resposta meramente satisfatória, mesmo que não seja verdade, a criança é ingênua, a criança vai acreditar. E nem venha querer me dizer nos comentários aí, nem perca seu tempo querendo me dizer, ai, crianças são sim muito inteligentes, ai, crianças têm pensamento crítico, ai, crianças são muito racionais. Além disso não ser verdade, é também o mesmo discurso que os pés usam, então me poupe. Brina da edição aqui, eu acabei me auto-sabotando durante esse vídeo, como as pesquisas para fazer ele foram feitas baseadas em artigos em inglês, então eu acabei escrevendo errado e pronunciando de forma errada. Então toda vez que eu falar anti-androgênios, vocês saibam que a forma correta de se falar é anti-andrógenos, ok? Ponto número 2. O uso contínuo de anti-androgênios causa efeito estéril. Óbvio que existem exceções a isso e tem por aí casos de homens trans que acabaram ficando grávidos ou de mulheres trans que acabaram engravidando alguém.
Porém, não se sabe ao certo se essas pessoas estavam fazendo o uso contínuo dos hormônios e antiandrogênios. Portanto, esses casos não podem ser considerados como regra. Eles são exceção. A regra é: antiandrogênios causam esterilidade. É bom também ressaltar que no Brasil, homens só podem fazer vasectomia e mulheres laqueadura depois dos 21 anos. Então, se você acha normal crianças e adolescentes fazerem uso desses medicamentos esterilizantes, se interna imediatamente. Ponto número 3. O uso contínuo de bloqueadores hormonais acabam atrasando o desenvolvimento do corpo. E há dúvidas sobre o impacto desses medicamentos no desenvolvimento psicológico também. Mas é importante ressaltar que ainda não há nenhum estudo nem contra e nem a favor disso. É uma questão que ainda está sendo discutida. Algo que muitas pessoas não sabem, ou se sabem, simplesmente não comentam, é que os bloqueadores hormonais, eles têm efeitos depressivos. Pessoas que fazem o uso desses medicamentos sofrem desse problema. Os bloqueadores hormonais levam a uma depressão muito forte e a taxa de pensamentos de automutilação de quem os toma é muito alta. É por isso que pessoas que fazem o uso desses medicamentos são fortemente indicadas a fazerem tratamento psicológico e psiquiátrico. Se isso já não era motivo suficiente, calma que tem mais. Os bloqueadores hormonais têm como principal objetivo atrasar a puberdade. E atrasar a puberdade não é essas mil maravilhas que as pessoas pregam, não. Impacta diretamente no desenvolvimento sexual. Por exemplo, mulheres trans que usam bloqueadores muito cedo e não passam pela puberdade não desenvolvem pênis. E como não desenvolvem o pênis, elas também não podem ejacular. E devido a isso, o pênis também não cresce. E isso gera um problema enorme no futuro. Porque se o pênis não cresce, essa mulher trans vai encontrar dificuldades caso pretenda fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Vai precisar passar por processos ainda mais invasivos ao corpo, mais do que essa cirurgia em si já é, e ainda ocorre grandes chances dessas mulheres trans acabarem sem libido. E se todos os motivos que eu citei anteriormente não foram o suficiente para você e você ainda acredita que sim, crianças trans têm que transicionar e não sei o que, saiba que nos últimos anos o número de adultos que se arrependem de transicionar e precisam recorrer a uma destransição aumentou muito. Com a adesão, tanto nas nossas leis quanto no âmbito social aqui no país, desse discurso de self-ID, que basta você se autodeclarar uma pessoa trans e você é uma pessoa trans, mesmo que nunca tenha feito uma consulta, mesmo que nunca tenha procurado entender de onde que vem isso, do porquê você deseja fazer essa mudança, isso acaba gerando confusão em muitas pessoas que muitas das vezes são empurradas para esse caminho por pessoas de dentro da própria comunidade. Não é porque um menino quer brincar de boneca, ou uma menina quer brincar de carrinho, ou usarem roupas opostas ao seu gênero, que eles necessariamente são crianças trans. A transição, ela é muito além disso. A infância é uma fase crucial da vida de um ser humano. É nessa fase que a pessoa está aprendendo o que é o mundo, vendo pela primeira vez o que é o mundo. Então, obviamente, muito mais do que adultos, crianças vão se confundir, crianças vão entender coisas erradas, crianças vão tomar decisões e vão se arrepender. E, sinceramente, ver crianças transicionando com idades tão baixa me faz questionar que tipos de pais essa criança tem. Porque, para mim, só pode ser dois tipos. O primeiro tipo é o tipo de pais que não se conformam com o gênero da criança, queriam um filho ou uma filha do gênero oposto e ficam ali botando essas ideias na cabeça da criança para que ela pense que é uma criança trans.
E o segundo tipo são pais que não estão mentalmente aptos para criar alguém. Porque é seu dever como adulto, principalmente se você é guardião legal, guiar ela durante a fase de crescimento. Se você for dizer sim para tudo que uma criança pedir, misericórdia, o que essas crianças não vão fazer? Então, cabe a você, como adulto, identificar o que aquela criança pode ou não pode fazer. O que é e o que não é bom para essa criança. Se questiona você mesmo. Você nunca fez uma decisão na sua infância ou adolescência que hoje você se arrepende? Com certeza deve ter. Eu mesma tenho um monte. E vamos lá, pensa comigo. Você deixaria seu filho de 4 anos fazer uma tatuagem? Você deixaria o seu filho de 4 anos botar um piercing? A criança chegar pra você, eu quero fumar. Eu quero jogar no cassino. Você vai deixar a criança fazer essas coisas? Se você for um adulto mentalmente estável e responsável, obviamente, você respondeu não para todas essas perguntas. Até porque, pela lei brasileira, deixar uma criança fazer qualquer uma dessas coisas é crime. Então, se uma criança não pode fazer nenhuma dessas coisas, como que a sociedade pode acreditar que crianças podem escolher transicionar? Tem também esse artigo do G1, que diz que 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no Hospital das Clínicas da USP. Seja qual for o intuito, o trabalho que é feito por trás, a idade é um fator muito relevante. Tem um relato aqui, eu vou até colocar para vocês verem. Tem um relato aqui de uma mãe falando que percebeu que o filho... A mãe percebeu que o filho era trans com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Gente, 2 anos de idade, gente. Esses assuntos me fazem parecer mesmo uma velha conservadora. 2 anos de idade. Quem que olha pra uma criança de 2 anos de idade e diz: você é trans, vamos ali comprar mais roupa. Gente, simplesmente não funciona assim. Olha, são pouquíssimos os casos em que eu acho que o governo tem que se meter na vida de alguém. Mas isso aqui sem condições. Sem condições nenhuma. Isso aqui precisa ser acompanhado de perto. Isso aqui precisa ter profissionais mesmo, capacitados, assistentes sociais, batendo na porta de adultos, como essa daqui, desse print, que diz um negócio desse. Pegar essa criança, fazer um acompanhamento social. Cadê? Fazer um acompanhamento social, conversar com essa criança, entender o ciclo social que ela está vivendo. Quem são esses adultos que estão cuidando dela? Quem é o adulto que olha para uma criança de 2 anos e vai dizer: você tem que transicionar. Gente, sério. Intervenção psiquiátrica já é a única coisa que vem na minha cabeça. Veja bem, eu não estou dizendo, e não é meu intuito, com esse vídeo, dizer que as pessoas não podem questionar a sua identidade de gênero cedo. Tá? Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Porque pode. Mas a pessoa tomar uma decisão tão grande quanto iniciar uma transição de gênero em idades tão baixas. E se essa criança chegar lá nos 16, 17 se arrepender? E aí? De quem que vai ser a culpa? Vocês vão assumir a culpa? Porque quando casos assim ocorrem e as pessoas se arrependem, o transativismo não assume culpa. Muito pelo contrário. Faz de tudo pra abafar. Joga tudo pra debaixo dos panos. Finge que não viu. Finge que não tá acontecendo. Mas tá aqui. Menores de 18 anos, legalmente no Brasil, não podem fazer cirurgia de redesignação sexual. Felizmente, ainda tem algum bom senso nesse país. Porém, eu vou deixar aqui na descrição um artigo para quem tiver interesse em ler, com o caso de uma jovem da Flórida, nos Estados Unidos, que passou por esse processo de transição, ainda na adolescência, e se arrependeu. E o relato que ela conta é extremamente pesado. E é importante as pessoas terem ciência de que esses casos acontecem. Porque muitas das vezes, quando eles acontecem, eles são abafados. Não é interessante para o transativismo divulgar que as pessoas estão se arrependendo de transicionar. Mas não é porque eles não divulgam que esses casos não existem. Alguém pode garantir que não vai acontecer? Se você for olhar os relatos de qualquer pessoa
que passou por uma transição de gênero e se arrependeu é algo que nenhum ser humano desejaria para uma criança. Nenhum ser humano com bom senso e um pouco de empatia, pelo menos. Eu queria finalizar esse vídeo com a seguinte mensagem. Se você, mesmo depois de todos os motivos que eu citei, ainda é a favor de crianças transicionarem, se questiona, por que você é a favor disso? Se pergunta, por que eu sou a favor de crianças se automutilarem? Tenta buscar essa resposta dentro de você. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você já conhecia esse tema ou sabia dessas questões que estavam acontecendo, comenta aqui pra mim abaixo. Se você não sabia, comenta aqui também o que você acha disso e de crianças de tamanha idade estarem fazendo o processo de transição. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.